né? O Cris, ele é engenheiro civil, formado ali pela UFPR, mestre em engenharia hidráulica, pelo programa de mestrado em engenharia hidráulica, pela Universidade também do Paraná, e PhD pela University of Toronto, né, de Canadá, e programa de engenharia ambiental, pós-doutor pelo Colorado State University. Então, Cris, traz para a gente também, abrilhanta essa nossa roda de diálogo com o olhar das instituições técnicas da academia para essa temática. Então, boa tarde. Me permitam se eu for falar tudo que os outros já falaram. Então, vou tentar dar uma outra interpretação, mas não vai fugir muito do que todos já comentaram aqui. Nós estamos falando de adaptação e resiliência, e esse é um tema muito peculiar. A primeira, quando a gente olha do ponto de vista da técnica, né, nós temos que pensar um pouco a conexão com a ciência. Eu, como professor, né, eu sei que nessa sala tem muitos professores, tem muitos jovens aqui, estudantes de iniciação científica, mestrado, doutorado. Então, a primeira pergunta que se faz é dizer assim, bom, e o mundo como é que pensa sobre isso? Quando a gente dá uma pesquisa pelos indexadores normais sobre o tema adaptação, capacidade adaptativa, resiliência, vulnerabilidade, aparece um monte de artigos. Então, a primeira mensagem, e aí tirei um exemplo bastante simples ali para colocar, sobre essa interpretação desse conceito, é que o mundo todo tem o mesmo problema que nós estamos discutindo aqui, nesta sala, neste exato momento. Ou seja, nós não somos uns indivíduos especiais dentro dessa lógica. A segunda mensagem é que em 2007, esse pesquisador aqui publicou um artigo lá sobre o rio Baixo Jaguaribe e a bacia do rio Pirapama, falando sobre capacidade adaptativa, 2007. Então, caros amigos, a conclusão óbvia é que nós todos exercitamos capacidade adaptativa o tempo todo. O problema é que nós não prestávamos atenção, muito provavelmente, por algum fator externo que chamasse nossa atenção dentro dessa lógica. E percebam que nesse quadro aparece um monte de palavrinhas que todos nós falamos aqui ao longo dessa semana. Infraestrutura, equidade, instituição, governança, educação, etc. Isso lá em 2007. Aí aparece uma síntese que alguns chamam de ESG, tem um nome muito chique para isso, fala em adaptação, equidade, economia, vulnerabilidade, stakeholders, a tendência do indivíduo a querer falar em indicadores. Hoje nós tivemos várias jornadas de capacitação, a palavra indicadores aparece sempre nessa estratégia de nós tentarmos entender resiliência. Eu meço mais a minha capacidade de resiliência ou não, meço mais ou menos a minha capacidade adaptativa, como já foi comentado aqui dentro dessa lógica. Aí começa um pensamento, é porque isso não nos chamou atenção muito antes. Né? Isso, de fato, é uma questão. Eu também não tenho resposta para isso, mas isso é sempre uma motivação para nós construirmos um pouco essa lógica. Portanto, não é um conceito novo, caros amigos, capacidade adaptativa. Muito bem. O segundo aspecto que eu queria destacar, dentro dessa lógica do tempo, o que avançou muito são as ferramentas computacionais, a tecnologia aplicada, já aqui colocada. Nós não podemos mais fugir dessa infraestrutura, vamos assim dizer. E quem está nos comitês e que pensa nos instrumentos de gestão de recursos hídricos, não dá para chegar mais uma reunião sem ter um mapa colorido, sem ter uma ferramenta computacional, uma simulação, um cenário dentro dessa lógica. O que acontece é que a diferença da ferramenta computacional é a percepção que nós normalmente não damos muito valor, é questão da sociedade. Como é que a sociedade interpreta isso? Aí aparecem aquelas palavras ali, coupling, que é juntar os sistemas humanos com sistemas naturais e tentar tirar uma reflexão sobre isso, sobre a nossa capacidade de resiliência e, mais especificamente, como que nós nos adaptamos a essas mudanças. Vocês vão encontrar, caros amigos, todo mundo fazendo mapa colorido. Todo mundo traz um mapa colorido para a discussão de resiliência. Isso não vai resolver o problema na prática. Ele vai dar uma orientação. E aí surge alguém da sociedade que vai dizer o seguinte: estou cansado de ver mapa colorido. Como é que isso vai produzir uma alteração dentro desse contexto? Então, fica aqui a conexão da técnica com a ciência, mas como que isso vai passar o próximo passo. A palavra que nós mais ouvimos aqui desde o primeiro dia, seja do ministro, do governador, do Paulo, agora há pouco, de todos, segurança hídrica. Todo mundo quer segurança hídrica. Não existe segurança, caros amigos, no modo geral. Nós temos que nos preparar para ter alguma
segurança, porque pode acontecer alguma coisa aqui nesse exato momento que vai perturbar o nosso contexto. Com a água é mais peculiar ainda, porque a água tem um contexto muito especial, já falado pelo Paulo agora há pouco, vou repetir de novo para que nós tenhamos esta consciência e essa reflexão. Muito bem. Dentro desse contexto, começou a se falar muito em segurança hídrica. Então, o ordenamento de colocar os planos de segurança hídrica começaram, todos vocês conhecem, a Ana liderou esse processo, misturou com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tem muito raciocínio em cima disso, criaram figurinhas bastante interessantes, mas que juntam esses aspectos de olhar o componente natural, o componente humano, o ecossistêmico e o componente econômico. Caros amigos, é por isso que dá algumas tensões, porque alguém pensa de um lado mais do que outro, tem outro de outro, e nós precisamos estabelecer as estratégias de consenso e, naturalmente, os comitês de bacia hidrográfica são os espaços especiais para isso. E agora, por que é relevante isso? Porque, caros amigos, olha esse mapa, esses são os pontos de captação de águas superficiais para abastecimento urbano do Brasil. É cheio de pontinho vermelho. Esse aqui são o segundo mapa, que são as áreas irrigadas no Brasil. É cheio de cores, caros amigos. Nós precisamos de água o tempo todo. Então, como é que nós vamos conviver dentro desse contexto de adaptação com esses novos fatores externos, né? Então, nós dominamos todo esse processo de alguma forma. Quais são as reflexões? Sabemos dominar as informações, nós precisamos e temos, né, monitoramento como parte da nossa estratégia. Caros amigos, ciências e dados é o que dá fundamento a tudo que eu já falei até agora. Nós já temos muita maturidade institucional e científica. Nós temos uma referência de política de Estado, e eu queria citar a Ana. Caros amigos, quero já desabafar meu primeiro sonho. Eu sonho que um dia a água seja entendida como política de Estado do nosso país, mas até hoje ela é entendida como política de governo. Na hora que isso mudar essa lógica, talvez a gente tenha menos tensão e menos conflito e mais diálogo. Caros amigos, nós temos uma lei, eu não consigo viver sem essa lei. Eu já disse, se alguma coisa mudar nessa lei, vocês vão ter que fazer uma vaquinha para pagar o terapeuta para mim. Então, e dentro dessa lógica, construída ao longo dos últimos 25 anos, que tem a legislação, os últimos 45 anos da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, e todas aquelas pessoas que estão aqui dentro, que trabalham no sistema de gestão de recursos hídricos, que têm experiência, que construíram, que levaram o sistema há mais de 50 ou 60 anos que funciona o nosso sistema de água no Brasil. Caros amigos, nós estamos cansados de ver técnica e ciência ficar guardada em gaveta computador. Nós precisamos passar para a ação. Esse é o passo que nós precisamos dar para que nós possamos resolver os nossos problemas de resiliência e capacidade adaptativa. Esse é o caminho natural. Caros amigos, nós precisamos agir, não adianta só ficar fazendo mapa colorido, enfrentar os desafios, mudanças climáticas, uso e cobertura da terra, crescimento populacional, que ninguém gosta de conversar, e gestão da demanda, já comentado aqui anteriormente. Essas dimensões precisam ser avaliadas. Caros amigos, essas 4 dimensões, elas não podem ser esquecidas, estão dentro do que nós estamos discutindo internamente dentro desse espaço, e nós precisamos valorizar todas as palavrinhas pretas que estão ali nesse slide. Isso é catequizado na nossa rotina, caros amigos, mas parece que nós esquecemos na hora que a gente deixar de passar esse slide para o próximo. Se isso internalizar no coração de quem faz a gestão, de quem são os tomadores de decisão, talvez tenhamos um caminho de adaptação um pouquinho mais simples. Mas eu gostaria de sintetizar alguma coisa, e eu estou chamando aqui a minha mãe, que vai fazer 90 anos de idade, e que quer que eu sempre fale as coisas para ela da forma mais objetiva possível, e que ela possa entender. E aí eu trouxe esse gráfico, caros amigos, que ela não vai entender. Mas eu acho que todos vocês precisam lembrar que quem trabalha com ciclo hidrológico precisa entender que o ciclo hidrológico ele é diferente de qualquer outra forma de lidar com recursos da natureza. Então, se nós não internalizarmos as peculiaridades do ciclo hidrológico, caros amigos, nós não vamos lidar com a nossa capacidade de nos adaptarmos a essas mudanças. Uma outra coisa importante é o seguinte: nossa sociedade tem medo de falar de fracasso. Se nós não entendermos os nossos fracassos, nós não vamos melhorar a nossa capacidade de produzir técnica e ciência em benefício da sociedade. Eu sei que é duro dizer isso numa comunidade como essa,
mas eu já errei muito na vida, caros amigos, para chegar onde eu cheguei. E eu não tenho a menor vergonha de dizer isso, mas a nossa sociedade parece que tem medo de dizer que erra e que aprende com os erros. Quais são os desafios da gestão adaptativa? Nós não vamos mais para frente se nós não entendermos os princípios da ciência cidadã. Esse é o nome chique dela em inglês. As ferramentas de celular vão ser a ferramenta de conexão da informação para melhorar a nossa capacidade adaptativa. E trouxe aqui um outro, que o sensoramento remoto é hoje o passo mais próximo para isso, nos ajudar. E as questões de alteração de qualidade da água, diferente das tradicionais. Existem coisas muito mais complexas que vão mexer com a nossa capacidade de adaptação. E, por fim, alguns desafios pessoais estão aqui colocados. O Paulo já colocou todas elas. Eu não vou colocar aqui de novo, só vou deixar aqui o slide, porque eu tenho uma historinha para contar aqui no final. Porque eu não tenho um filme para mostrar para vocês, mas tenho uma historinha. Alguém pediu para eu complementar a história da minha capacidade adaptativa com o meu genro. Eu já contei para vocês que na primeira jornada, que a minha filha, durante a pandemia, quando ela voltou para casa, trouxe na mala dela o meu genro. Então, esse foi o primeiro fator externo que mexeu com a minha capacidade de adaptação e a minha gestão adaptativa. Então, esse foi um evento bastante dramático. E teve um segundo episódio, que foi o dia que nós fomos tomar uma cervejinha, e eu sentei entre a minha filha e o meu genro, na ponta da mesa. Eles começaram a tomar uma cervejinha e eu não tomei o copo de cerveja. Aí o meu genro perguntou, mas por que você não vai tomar a cervejinha? Aí eu falei para ele assim, então eu comecei a exercitar a minha gestão adaptativa. Eu disse para ele assim, cara, a minha filha está apaixonada e eu nunca vi minha filha desse jeito. O olhinho dela brilhava. Eu percebi que ela estava mais bonita, ela estava, de fato, amando o meu genro. Isso não é um fato externo. Agora eu vou pedir uma coisa para você. Eu quero que você cuide bem da minha filha. E ele sim, porque você não vai querer eu cuidando muito bem de você. Né? Então veja, eu fiz gestão adaptativa, fiz uma ação de prevenção, fiz uma ameaça, evidentemente, porque a minha filha é o meu maior bem. Então, nós exercitamos todo esse contexto. Pode ser que dá um fracasso. Eu tenho que aprender com essa história. Essa é a mensagem, caros amigos. Nós temos ciência, nós temos técnica, nós temos pessoa inteligente, nós temos experiência, nós vamos enfrentar, sim, os efeitos da mudança climática, mas se nós não agirmos, nós vamos ficar do jeito que está. É preciso agir. Chega de conversa, vamos à ação, vamos a investimentos, vamos ouvir todos e construir um mundo melhor para o nosso país. Excelente, Cristóvão. Eu gosto do Cristóvão porque ele traz exemplos da vida do brasileiro, né? Essa angústia do pai aí. Então, essa capacidade adaptativa é algo que tem tudo a ver com a nossa temática, né? Esse olhar que o Cris traz, essa tradução, né, da academia, da parte técnica mesmo, ele é fundamental para a tomada de decisão, né, do poder público, né, Varela, do Estado, da decisão, nas discussões dos comitês de bacia, Flamínio, né? Então a gente precisa receber esse input, né, técnico para poder nos auxiliar nessa tomada de decisão. Então é importante, foi ressaltado aqui, né, a importância nossa de aumentar essa resiliência, né, e essa capacidade, Cristóvão, para darmos respostas, né, para esses sistemas hídricos, né? Na ANA nós monitoramos 57 sistemas hídricos locais, né, que estão aí em situações, digamos, de estresse hídrico, né, que a demanda está maior do que a disponibilidade, né? Então, cada vez mais, em função desse cenário que nós sabemos e foi falado aqui, com o olhar, com a ótica de cada área, né, do comitê, da sociedade civil, do Estado, da parte da agricultura, né, da academia, a gente precisa desenvolver esse olhar, né? Então, sabemos que os eventos extremos, eles vão acontecer, então nós precisamos nos preparar, nos planejarmos, né? Eles tendem a ocorrer com uma maior frequência do que vem ocorrendo até aqui, né? E com intensidade, né, em função e decorrente da mudança do clima. Então, eu acho que, cumprindo um pouco da proposta que nós colocamos aqui, né, dessa roda de diálogo, né, até o momento não recebi perguntas ainda, mas eu queria, até para a gente poder conseguir respeitar o nosso tempo aqui, agradecer
aos nossos expositores, né, por terem se disponibilizado para participar e para agregar tanto numa temática tão importante quando nós falamos de recursos hídricos, quando nós falamos de segurança hídrica, né, e que isso possa ser transmitido, né, não só para aquelas áreas aqui representadas, mas para toda a sociedade, né, nas nossas instituições, sejam elas públicas, privadas, as nossas associações, os nossos comitês, né, tão importantes nesse processo. Então, acho que essa discussão tem que estar no comitê de bacia, né, tem que estar ali sempre atento, como a Andréa colocou aqui, né, como foi importante na crise do Cantareira, o movimento, né, de vocês nesse processo, para que o Estado pudesse se atentar e ouvir e tomar as decisões necessárias. Então, eu agradeço, né, aos nossos participantes, agradeço a vocês que estão nos acompanhando aqui presencialmente, aqueles que estão, né, pela internet, que possamos avançar nessa temática e desenvolver cada vez mais essa capacidade adaptativa para enfrentarmos as mudanças e essa variação climática. Muito obrigado.